Olá, pessoal, que bom tê-los aqui mais uma vez para mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Hoje num tema bastante especial, né, que nos intriga bastante, então espero que ele também traga a vocês uma série de questões. Comigo aqui na bancada, Bárbara Meira. Boa noite, pessoal, tudo bem? E nossa convidada mais que especial, né, Ana Cláudia Bihaus. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Ana. Que bom tê-la aqui, né? Eu agradeço. É um prazer. Você é médica veterinária e neurologista de pequenos animais, Isso né? mesmo. Então, como é que você chegou nessa área, né, de trabalho, de especialidade, né? Quem é você na fila do cão? Quem é você na fila do cão? Então, assim, eu desde criança sempre fui aquela clássica, né? Ai, sempre amei animais, sempre fui assim. Na minha família, ninguém é tão ligado assim com animais, sabe? E eu já isso é uma coisa assim que às vezes eu fico pensando, eu acho que, às vezes até penso assim, eu acho que eu fiz certo, acho que eu deveria fazer veterinária mesmo, sabe? Porque eu sempre, desde pequenininha, eu vejo fotos assim, sabe? Eu sempre agarrada com os animais, com cachorro, com gato, tinha coelho de estimação também. E daí, quando eu iniciei a faculdade de veterinária, eu tinha um cachorro, quando eu morava lá nos meus pais, que ele teve um problema de coluna. E daí, por causa disso, já bem no iniciozinho da faculdade, eu nem entendia nada ainda, né? Tava iniciando a faculdade. E daí, sempre quando na faculdade, quando falava sobre coluna, né? Eu já ficava assim, porque eu lembrava do meu cachorro, né? Aí, inclusive, meu cachorro teve uma fratura bem grave na cervical e ele não teve muito o que fazer, sabe? Então, só que eu sempre ficava assim, mas será que realmente, né, não tinha mesmo o que fazer? Eu sempre ficava com aquela curiosidade, né? Isso foi me despertando, me levando já mais pra neurologia, né? Aí, os estágios que eu fazia também, sempre eu acabava indo um pouco mais pra neurologia. Sempre, acho que a primeira coisa que me levou pra isso foi o meu cachorro ter tido problema de coluna. Aí eu acabei a faculdade, fiz alguns estágios, né, em todas as áreas, mas ainda mais voltada na neurologia. E aí eu fiz o primeiro curso, para ver se eu ia gostar mesmo, né, fiz um curso aqui em Curitiba mesmo, era um aprimoramento, assim, de neurologia clínica e neurocirurgia. Aí eu gostei muito, terminei o curso e já iniciei a pós-graduação, lá em São Paulo, daí na Anclivepa. E daí foram 2 anos, né, de pós-graduação. E aí estamos hoje, né? Só hoje, graças a Deus, consigo atender só a neurologia, né? Que bacana. Tem alguém me dando aqui boa noite, com uma carinha linda. A Aí Amy. conta que nós temos uma convidada especial aqui. Teve uma convidada surpresa, né? Uma pena o pessoal não poder ver aqui, porque ela é um amor. Quem sabe ela aparece para as câmeras depois. Ela vai te dar ela oi é tímida, também. ela não gosta de câmera. Não, ela não gosta de câmeras. É minha companheira, a Amy sempre comigo. Ela é minha companheira de vida. Inseparável aí, né? Então, a neurologia te chamou a atenção na especialidade por conta, né, desse histórico pessoal, né? Isso. O primeiro fator foi, com certeza, assim, foi o meu cachorro lá. Quando eu era criança, né? Do meu cachorro que teve probleminha de coluna. E a neurologia abrange tanto a coluna como problemas de coluna. Isso, cabeça, acho que daí você nos contar um pouquinho o que é a neurologia, né? Até porque acho isso até importante falar, porque eu vejo muitas pessoas que confundem, que acham que, por exemplo, a coluna não faz parte. Não é da neurologia. Neurológico, eu acho que é a cabeça, né? Isso, eles acham que é só a cabeça. E coluna seria, tipo, parte do ortopedista. Claro que tem muitos ortopedistas que acabam também atendendo coluna, porque entendem também, né? Mas a coluna, a medula espinhal ali, ela faz parte do sistema nervoso central. Então, por isso que ela abrange, né? A neurologia abrange também as doenças da cabeça e da coluna do animal. Não só a cabeça. Então, por isso que eu falei, né? Que o probleminha lá de coluna do meu cachorro, que foi o que me levou, assim, a já iniciar e gostar mais. Acho que tem uma carinha aparecendo ali. Ela tá investigando. Olha Olha lá. A gente consegue ver ela, Branco. Vê Amy que está dando ar da sua graça para nós. Agora ela Quem estava tímida, olha. deitou de novo embaixo. Deitou? Vamos ver se até o final ela consegue cumprimentar aqui todos nós, né? Certo, ela viu. Acho que eu apareci hoje. Vou me esconder outra vez. E como é que daí a gente pode pensar essa questão da neurologia, né? Aplicada aos pets, numa questão cerebral, comportamental, né? Como é que você vê isso, né? Ou se estuda isso nessa forma na neurologia? Então, assim, o cérebro, basicamente... Assim, basicamente a gente divide o encéfalo no animal, né? O correto, tudo que tem dentro do crânio, digamos assim, é um encéfalo, né? O encéfalo ele é dividido em 3 partes, basicamente.
o tálamo córtex, ou o cérebro mesmo, que o tálamo córtex é o cérebro, digamos assim. Aí tem mais 2 estruturas, que é o tronco encefálico e o cerebelo. Cada região tem uma função específica, por isso que cada lesão, por exemplo, numa região no cerebelo vai causar um sinal específico, quando é no tronco encefálico vai causar outro tipo de sinal clínico, né? Então, assim, e o cérebro mesmo, que é o tálamo córtex, ele tem os 2 hemisférios, igual o humano também, né? O hemisfério direito e o esquerdo, os 2 hemisférios cerebrais. E eles são divididos em 4 lobos, né? O lobo frontal, que é o aqui mais à frente, o lobo parietal, o lobo temporal, que é mais aqui do lado, e o occipital, né? E assim, isso tem algumas diferenças, por exemplo, em relação ao cérebro dos humanos. Por exemplo, alguns lobos, eles são mais desenvolvidos, né? Nos cães, né? E alguns são mais, né, diferentes Desenvolvidos dos humanos, no humano, né? tá. Isso. Tem um lobo específico que é o frontal, ou pré-frontal, ali, que é esse aqui da frente, que ele é o mais responsável. Claro que, assim, na neurologia é tudo muito complexo, né? Tudo acaba se ligando ali, né? Mas, no geral, bem básico, a gente pode dizer que o lobo frontal é o mais responsável pelo comportamento do animal, pelas emoções, até pelo planejamento, né? Quando eles estão planejando as ações, enfim, né? Esse seria o lobo frontal. O lobo frontal, ele é um pouco mais desenvolvido em humanos, por exemplo, do que em cães, né? Cães e gatos. Nossa, esqueci a palavra. Em contrapartida, tem outros lobos que são mais desenvolvidos em animais, como, por exemplo, o lobo temporal. O lobo temporal, ele tá mais relacionado à audição, ao olfato, né? Então, assim, principalmente o olfato deles dizem, assim, os estudos dizem que é em torno de 44 vezes mais desenvolvido, mais apurado o olfato deles, né, do que o da gente. Eles têm vários, tanto a parte cerebral, como a parte do narizinho ali deles, eles têm ali entre o narizinho e a boca, eles têm um órgão que chama órgão vômero-nasal, que, por exemplo, só os animais têm, né? Que isso ajuda bastante eles ali por exemplo, eles conseguem sentir odores e sentir ali aromas que a gente não consegue sentir, eles sentem, sabe? Muito mais que a gente, né? Então, e também de uma distância muito maior, por isso que às vezes, as pessoas dizem, parece que ele sabia que eu tava chegando. Isso. Sabia mesmo. Por isso, sabia mesmo, porque eles conseguem sentir um cheiro a uma distância muito maior do que a gente, por exemplo, né? Então, tem essas diferenças. E, assim, o que isso tem a ver, né? A gente saber isso, né? O que isso pode influenciar, né? No comportamento do animal. A gente sabendo que o animal tem esse lobo igual a gente também, né? Um pouco menos, o tamanho um pouco menor, um pouco menos desenvolvido, mas eles também têm esse lobo frontal. Então, a gente sabe que, claro, né? Que isso também a gente vê no dia a dia, mas que se a gente ensinar o animal, ele aprende, ele tem memória, ele consegue, por exemplo, até isso... tem um estudo, inclusive, que foi feito lá nos Estados Unidos, que eles fizeram, assim, um estudo com vários animais, fazendo, por exemplo, cada ação, assim, eles queriam que o animal fizesse uma ação a determinado comando. Aí ensinaram, digamos, o animal a fazer aquela ação que eles queriam, né, com um determinado comando. Aí, depois de um longo tempo, eles repetiram isso e mais de 90% dos animais fizeram a mesma ação, né, a ação que eles tinham aprendido lá atrás, sabe? Então, e também a gente vê isso também no dia a dia, né, que eles realmente eles têm uma memória, né, dizem sim que muito melhor do que a gente imagina, né, não é melhor, claro, que a memória de humanos, mas é uma memória bem boa. E que a gente ainda desconhece toda essa capacidade deles, alguma coisa assim? A gente também pode... ainda é um mistério, assim, Com certeza, ainda é muito estudado. Na verdade, faz pouco tempo, assim, que começou a ser estudado, assim, mais a fundo, né? É feito, por exemplo, para fazer esses estudos, é feito estudos de condução nervosa, né? De elétrica do cérebro, de imagens, né? Por meio de ressonância... Enfim, né, são várias técnicas, né, que eles utilizam e que eles ainda estão estudando. Ainda eu acredito que daqui a uns anos ainda vão descobrir muito mais coisas que ainda não se sabe, né? Inclusive, eles utilizam até animais, por exemplo, eles utilizam ratos, por exemplo, para fazer testes, para estudar, na verdade, para tentar identificar coisas, assim, relacionadas a humanos, né? E utilizam bastante animais para isso, né? Então, assim, ainda é muita coisa, assim, que ainda tem que ser estudada em relação ao funcionamento cerebral e com certeza ainda tem bastante coisa. Então, a gente talvez não pudesse... A gente sempre diz que eles têm um cérebro primitivo e inferior, mas não se pode, talvez... Depende do lado, né? Isso, depende do lado, não é? Nossa. Então, que ele tem uma complexidade, né? Que é própria...
e que nós ainda também não sabemos de todo, mas ele é complexo dentro da sua condição Isso. animal, né? O pet, né? Isso mesmo, isso também Tá. está relacionado, na verdade, com muitos anos atrás, a história de desenvolvimento do animal, né? Que o animal foi ficando cada vez mais próximo dos tutores. Mas lá atrás, quando eles ainda não eram, né? Quando eles ainda não eram assim, tão Domesticados, próximos, assim, domesticados, Tá. eles, por exemplo, eles viviam mais da caça, mais assim. Então, isso influencia muito no que ainda eles são hoje, né? Por exemplo, como eles usavam muito o olfato para caça, por isso que hoje em dia eles ainda têm o olfato muito apurado, né? Por exemplo, uma coisa que indica também, né, qual o sentido que é mais apurado é o número de células, né? O número de neurônios que tem em cada região. Ali em relação ao olfato, ali nesse órgão, ali nessa região no lobo, né, relacionado ao olfato, acredita-se que eles têm mais do que 500 milhões de células ali responsáveis pela olfação. Enquanto humanos, né, comparado em humanos, tem mais ou menos de 5 milhões. Então, assim, em relação a isso, é algo assim... Extraordinário, né? É muito quando diferente, se- né? Por exemplo, uma coisa assim que sempre acontece, por que os animais, quando eles vão se dar digamos que um oi para o outro, né? Eles tendem a cheirar ali a bundinha, né? Um do Isso, outro. Ou às vezes isso. até em humanos, eles cheiram Eles da vêm parte pra cima da íntima, né? gente. Aham, é. E tem muitas pessoas que ficam Constrangidas. constrangidas. Colocar porque- limites, né? mas assim, isso não quer dizer, a pessoa às vezes fica constrangida porque acha que às vezes tem algum cheiro ali, mas Sim. isso não quer dizer, é cheiros É assim normal. que, justamente porque eles sentem muitos cheiros que a gente não sente. Uhum. Assim, Diz que faz parte de um disparado, né? reconhecimento deles, né? Eu, quando passei com os meus e dei encontro a outros cachorros, teve um dia que eu falei pra uma moça assim, né? Porque daí você meio que socialmente se obriga a se comunicar com outro tutor, né? Oi, tudo bem e tal. Daí eu falei deles lá se cheirando e aquilo não acabava nunca, né? Aí você fica um pouco constrangido de um tá cheirando o outro. Daí eu falei assim, olha, pra quem acredita em reencarnação, eu não queria voltar a ser cachorro na outra vida, porque eu não quero, pra dar oi pra uma pessoa, ter que cheirar o traseiro, assim, né, do outro. E eles- Mas falam que é uma questão de reconhecimento deles, né? De Isso, identificação. Eles cheiram essas regiões específicas porque tem mais glândulas ali que liberam mais Odores, odores, assim. que traz mais informações do que cheirar outras regiões, digamos assim, sabe? Por exemplo, eles dizem assim, os estudos, né, mostram que eles esse costume deles de cheirar o traseiro de outro cachorro, por exemplo, pode dizer pra eles informação sobre, claro, se é macho, se é fêmea, qual a fase do ciclo que o animal tá, por exemplo, do ciclo estral, né? Até a fase da vida, se é um animal mais jovem, se é um animal mais velho, tudo isso eles reconhecem ali até se o animal tá doente ou não tá, eles conseguem muitas informações importantes ali nessa região ali específica, sabe? E até em humanos também, o cheiro do humano acaba sendo assim, a gente usa perfume, usa desodorante, passa creme, passa isso, e acaba, né, camuflando ali o cheiro, digamos que o odor original da gente, né? Então ali a região ali íntima, quando eles veem ali pra querer cheirar, porque A mais justamente, digamos natural, que que não tem exatamente, perfumes. digamos Nossa, que é mais eficaz que um exame de imagem, uma ressonância. Descobre tanta Exato. coisa numa cheirada. Aham. Então, eles são muito mais do que a gente imagina, né? São A muito gente mais. menospreza não. A questão do homem tá acima do animal, superior. E olha só, né? Hoje a gente tem que desenvolver lá cientificamente a questão da inteligência artificial pra gente descobrir alguma coisa da pessoa, né? Idade, isso, aquilo outro. E o cachorro vai lá e dá uma cheiradinha e já sabe tanta Isso. coisa. Então, quanto essa espécie, ela... Tem algo a nos ensinar É, também, é um né? prato E lá ela embaixo. pode trabalhar junto conosco, né? Eu vi agora, assim, cortando, assim, lembrando de uma reportagem de cães que estão sendo treinados para identificação de pessoas com câncer, Uhum. né? Então é por até esse olfato super apurado, né? Ou quando alguém vai ter uma crise hipoglicêmica também, ele consegue, são os né, cães de sentir serviço, né? e fazer isso. Até, inclusive, em relação a outra coisa legal em relação, assim, a esse sentido deles, Aham. é que, por exemplo, acredita-se que os animais, eles conseguem, né, a maioria deles conseguem sentir as nossas emoções, né, decifrar, digamos, as nossas emoções. Mas não é pelas expressões faciais da gente. Ele tá com cara de bravo, ele tá com cara de feliz, tá com cara de triste. É porque quando a gente tá, dependendo do que a gente estivesse sentindo, a gente exala, né, hormônios. Por exemplo, quando a gente tá triste, exala cortisol. Quando tá feliz, tem os hormônios dopamina, serotonina, ocitocina, que são mais liberados, né, dependendo do que o que a pessoa tá sentindo. E que é óbvio que a gente não sente cheiro, né, de nada disso. E eles conseguem sentir. Então, é devido ao cheiro que eles conseguem decifrar se a gente tá feliz, se a gente tá triste, Olha. se a gente tá bravo.
Então, para ver o quanto essa região ela é mais desenvolvida, né, do que a nossa, né? humano. Eu acho que a gente humano não daria conta de lidar com isso, né? De sentir o Sim, cheiro da emoção. Se sim. eu não dou Imagina. conta de ver o outro chorando, o outro com raiva, o outro triste. Quem dirá sentir, além de ver, sentir o que o outro tá sentindo. passando, né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, bem como tutora, tá? Você falou que muitas vezes as pessoas não têm essa diferenciação. Você comentou da coluna, que, né, a gente que é um pouco leigo, que não tem essa formação técnica específica, assim, da saúde do animal, quando procurar. Porque até adultos, eu vejo, esse tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga que ela falou que ela não sabia se ela precisava de um psiquiatra ou de um neuro. Acho que justamente por essa questão de cabeça, né? Meio generalista, assim, falando. Então, a gente sabe as diferenças, né, que tem de um especialista para o outro. E quando um cachorro fica doente, a não ser que você saiba, assim, um sintoma próprio de alguma especialidade para levar, quais seriam, assim, alguns sintomas ou quando um tutor deveria procurar um médico neurologista? Isso, um médico veterinário. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque isso é algo que acontece muito. Primeiro que, claro, né, os animais não falam com a gente, ou pelo menos a gente não consegue falar a linguagem deles, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, eles estão, não é que nem a gente, às vezes tá com uma dor de cabeça, tá com isso, a gente vai ao médico e diz, tá me doendo desse lado, tá me doendo o tempo todo, ou tá doendo, né, dia sim, dia não, enfim, né? Primeiro tem isso, que os animais não dizem isso pra gente. Então, a gente só vai conseguir saber se tem algo acontecendo quando eles começam a demonstrar isso de outras formas, né? Então, assim, isso já é algo um pouco mais avançado, digamos assim. E, na maioria das vezes, os tutores não sabem reconhecer quando isso está acontecendo. Por exemplo, algo muito comum que acontece, que uma das coisas que mais atendo, assim, é tremores. Os tremores, claro, né, podem estar associados a várias coisas. A frio, a medo, a ansiedade e a dor. Né? Só que muitos tutores não sabem, né? Uma coisa muito comum de acontecer quando o animal tá com dor na coluna, por exemplo, é eles terem tremores. Então, assim, até a fraqueza faz com que eles tenham um tremor bem fino, assim, sabe? Mas então, assim, tem várias coisas que podem causar tremores e que às vezes o tutor, eu achei que ele tava com frio. Né? Isso acontece muito, eu só achei que ele tava com frio, mas na verdade já era um sinal, né, de que tava com dor. Por exemplo, o animal andar em círculos. Isso é também um dos sinais mais comuns na neurologia, que dependendo, né, do local ali da lesão, é fazer com que o animal ande em círculos. Só que nunca o tutor leva, assim, para uma consulta. Eu trouxe para consulta só porque eu vi meu animal andando em círculos. Não. Aí o animal já andou em círculos, ele já teve uma crise epilética, ele já teve mais algo assim, daí ele traz pra gente e diz assim, eu trouxe porque ele teve uma crise epilética. Aí eu começo, ele anda em círculos? Sim, anda em círculos. Mas assim, isso, digamos que é uma coisa que o tutor não dá muita importância, né? Porque ele não percebe. Não destaca, não chama atenção. Né? Tem aquela questão do procurar o rabo, assim. Isso, tem também isso também que pode ser comportamental, pode ser também de algumas... De ficar lambendo o chão, assim... Lambedura do chão, inclusive, pode... Isso tem, assim, tem várias coisas que podem ser confundidas, que a gente tem que diferenciar se é comportamental ou se é patológico mesmo, né? Por exemplo, a lambedura do chão pode ser até um tipo de crise epilética. Tem crises epiléticas que elas não são, como que eu posso explicar? Elas não são generalizadas, que o animal não perde a consciência, então ele tá consciente, mas ele tem comportamentos, acredito em que eles têm sensações que faz com que ele, digamos, que seja crise epilética, né? Mas que ele não chega a perder a consciência, digamos assim. Por exemplo, isso de lamber o chão. Não sei se vocês já ouviram falar do flybiting ou caçar moscas, que tem animais que às vezes ficam assim com um comportamento como se ele estivesse enxergando moscas. E pra ele tá vendo as moscas, mas na verdade essas moscas não existem. Isso é um tipo de crise epilética. Que digamos que ele tá mais quase como comportamental, sabe? Aí a gente trata mais, na verdade, com medicações para comportamento mesmo, mais para comportamentais, do que responde melhor até do que para crise epilética mesmo, sabe? Então tem várias coisas assim, isso de lamber também as patas, né? Pode ser estresse, né? Mas também acontece muito por problemas dermatológicos mesmo, né? Então tem muitos animais que têm alergia, dermatites ali atópica, algo que tem muito e faz com que eles lambam a pata. E às vezes o tutor acha que é só estresse, e na verdade já é uma alergia, algo assim, né? Então... assim, são diversos, assim, por exemplo, a própria inclinação de cabeça. Às vezes, quando o animal, né, em vez de estar assim com a linha dos olhos reta, às vezes tá com a cabecinha um pouco inclinada. Isso é um sinal clínico. A gente chama de head tilt. Mas não quando você fala com ele, né? Que ele tende não. Isso não. Assim, esse é o que eles... Quando ele tá sozinho, o tempo todo. Eles tendem a ficar meio que o tempo todo, assim, tá. com a cabeça inclinada, sabe? Isso a gente chama de head tilt. Geralmente, isso indica uma síndrome vestibular.
Então, que também é neurológico, né? Não aquele, o animal tá reto, aí você fala, ele dá uma viradinha. Isso. Então, isso quer dizer que Vamos ele tá passear? isso é só porque eles estão prestando atenção, né? tá. Quer dizer que eles estão ali Atento. atentos. Mas quando eles têm, por exemplo, tem vários sinais, assim, que são bem... Assim, São sutis, mas a gente tem que estar observando isso, né? Por isso que que eles acho que é bom a podem. gente sempre tá falando sobre Sim. isso, né? Isso. Quanto mais alertar, quanto mais tutores souberem. E na neurologia tem muito isso, sabe? Do tempo ser muito importante. Quanto Já antes... chegar tardio, né? Já tá acontecendo e a gente achar que é comportamental, porque às vezes alguma coisa pode ser, mas daí já tá com vários sintomas, que nem você comentou. E tem uma fase que da vida do cachorro que mais acontece, Ai, tava pensando nisso. né, mais pros idosos, ou... Para as raças, depende de raças. Até porque você fez para pequenos animais portes, que foi né? pequenos. Então, tem uma diferença para pequenos, para grandes, ou a idade do animal? Na verdade, assim, entre pequenos e grandes, eu até nem vou me arriscar muito, porque grandes, né? Eu posso pensar para pequenos, mas... As doenças são bem diferentes para grandes, sabe? Por exemplo, até o botulismo. Até semana passada atendi um pacientinho que provavelmente era botulismo. E, por exemplo, o botulismo também acontece em grandes, mas os sinais são diferentes. A raiva, a própria raiva, né? Também, em grandes, né? Também pode acontecer, por exemplo, a vaca, por exemplo, manifestar os sinais ali de raiva, mas também é diferente de cães, os sinais clínicos, né? Então, assim, são diferentes. Quanto à idade, acomete, assim, todas as idades, porque a gente tem diversas doenças, né? Tem doenças que acontecem mais em determinadas raças, tem doenças que por exemplo, vou dar um exemplo, uma neoplasia, um tumor, é uma das coisas que a gente mais atende na rotina da neurologia, são tumores, tanto na cabeça como na coluna. Tumores, na coluna ainda é um pouco menos, o mais comum na coluna é doença do disco intervertebral, né, as hérnias de disco, né, são uma das coisas mais comuns. Mas tumores também acontecem bastante na coluna, e na cabeça tumores também, é uma das coisas mais comuns, só que geralmente tumores acontecem em animais mais velhos, né? Já doenças, as meningoencefalites que a gente chama, né? Que é mais comum já essas doenças em raças de porte pequeno. Então, Yorkshire, Shih Tzu, essas raças pequenas, tem mais doenças, essas doenças inflamatórias, e elas acontecem mais em animais mais jovens. Não que não é uma regra, né? Mas a mesma coisa que tumor também pode, às vezes, acontecer em animal mais jovem, de 3 anos, eu já vi. Você falou... Ai, desculpa te cortar. Não, você falou da hérnia. E daí eu fiquei pensando, assim, o comportamento do cachorro subir escada, de ter escadas. Ele pode afetar, por exemplo, dar uma hérnia, e essa hérnia futuramente ter um problema por ser na coluna. Pode, então, estar ligado ao ambiente, né? Que esse cachorro, às vezes... por exemplo, a rotina o sofá, dele. né? Muitos falam, o sofá não foi feito pro cachorro, né? Não que por uma questão, assim, de humano ou não humano, mas da questão do pular mesmo, da coluna, a escada, a cama, do sair da cama. Aí vem as empresas, fazem escadinha, fazem tudo, mas num contexto geral, assim, não foi criado pro cachorro, digamos. E daí o cachorro tá numa casa que tem escada, sobe e desce. Então, às vezes, futuramente, ele pode ter um problema neurológico decorrente desse comportamento, desse ambiente, dele tá subindo, descendo Com escada. certeza. Assim, a minha rotina acho que assim, uns 85% pelo menos do que eu atendo é cabeça. Sabe? E assim, sempre quando eu vou fazer o exame neurológico no animal, assim, já sabendo que tem algo na cabeça, né, o sinal clínico, a gente sempre avalia a coluna também. E mesmo que o animal não tenha, às vezes, muitas vezes, assim, acho que até quase na maioria, a gente sempre já vê um déficit neurológico ali relacionado à coluna, sabe? Então, assim, e mesmo que eu não veja, eu sempre alerto o tutor, sabe? Principalmente quando tem raças. Se bem que, por exemplo, algumas raças, por exemplo, o Dachshund, que é o salsichinha, né? Esse meio que não precisa falar. Esse eu acho que é a única raça O que rebaixadinho. o rebaixadinho. Esse acho que é a única raça que os tutores já sabem que pode ter problema de coluna e já tem um pouco de cuidado. Fora isso, assim, nossa, a maioria dos tutores, eles não sabem que o cachorro, por exemplo, não pode pular do sofá, que ele não pode, que não pode, mas que não deve, né? Deveria. Não deveria, porque com certeza imagina, pra você, ainda mais um cachorro de porte pequeno, pra gente, uma altura de um sofá é ok, porque pelo nosso tamanho, mas pra um cachorro pequenininho, a altura do sofá é às vezes 2, 3 vezes maior do que o tamanho dele, né? Então, assim, principalmente quando eles descem, não tanta subida, mas a descida, quando eles pulam, é que dá mais trauma na coluna, né? E tende a, às vezes,
E tem vários tipos de hérnia de disco, né? Tem hérnia de disco, a extrusão, que ela é mais aguda. Por exemplo, na hora que o animal pulou, ele já trava ali. Ou ele grita, ele manifesta sinais de dor. Ou também tem o que é protusão, que é mais crônica, por exemplo, né? Que o animal vai aos pouquinhos, vai dando a protusão do disco ali. E com o passar, se não tiver cuidado, por exemplo, né? O animal continuar pulando, continuar subindo escada, descendo escada. Esse problema vai, com certeza, agravando cada vez mais. E, por exemplo, a hérnia de disco é uma das doenças que tem que ser, quanto antes, né? Ter esse manejo. Porque pode deixar o animal paraplégico ou tetraplégico, às vezes. E às vezes também até a cirurgia, dependendo do que for o tratamento, quanto antes fazer melhor, sabe? Então, o tempo é muito importante na neurologia. Principalmente se for pensar nessas questões de coluna, né? Que tem o risco de deixar o animal paraplégico ou tetraplégico pro resto da vida. Então, o tempo é muito importante. Quanto antes fazer o diagnóstico, o tratamento. Oi, menina. Olha, acho que tem gente que vai dar oi aqui. Ei, Anne, vem aqui. Vem aqui, Katia. Sobe aqui. Aqui embaixo. Aqui pra ela subir. Vem. Ela quer, dar oi. Ela não consegue só. Venha dar oi. Olha lá. Ela tá querendo. Venha dar um oi pro pessoal aqui, Anne. Veja se ela vai até você. Ela é inteligente, ela sabe que na hora que vai aparecer. A hora que isso. Acho que ela vai conseguir. A mamãe vai dar colo pra você. Vem aqui, meu amor. Amy, olha só. Não adianta, ela não quer, ela não é obrigada. E ela não quer. Ela não quer aparecer. Desculpa, gente. Não, desculpa. Ana, ela só dá a patinha aqui. Eu vou economizar uma consulta aqui no podcast e acho que eu vou tirar a dúvida de muita gente que quando eu soube que você vinha aqui, é uma dúvida como tutora que eu carrego e que eu acho que muita gente pode ter, que é eu tava na cama, os meus cachorros estavam deitados, de repente eles dormindo começaram a mexer e o olho tremer e tudo mais. Então, obviamente, eu fiquei assustada, falei, já dei um cutuco assim, acordou, tava tudo bem. Daí fiquei. Ele voltou a dormir que nem um anjo e eu fiquei lá vendo se ia acontecer de volta ou não. Depois começou a aparecer alguns vídeos, porque daí, como a gente tá envolvido com essas coisas, aparece principalmente no Instagram, né? A gente vira ali o algoritmo, começa a aparecer. E daí apareceu vídeos de adestradores falando que esse comportamento, então daí tinha o vídeo do animal, né, ali meio que tremelicando, que parece que tá tendo uma convulsão ali, e o olho revirando também, às vezes tá aberto, é um pouco assustador até. E ele falando que é normal, que inclusive não deveria acordar o cachorro nesse momento, que é como se fosse o nosso sono, onde a gente fugiu a sono palavra profundo, né? O sono REM, né? Que, né? As coisas acontecem ali. E do cachorro, ele também tá assimilando tudo que aconteceu no dia, tá processando e tudo mais. Então, assim, ok, pra mim fez sentido na hora, porque ele tava dormindo, ele acordou e voltou. E eu acho que é diferente de um cachorro tá acordado ali, você brincando, e ele cair e convulsionar. Explica pra gente. É normal? Porque, assim, acontece muito e eu tá fiquei sonhando, um pouco, né? É isso, o que a gente faz, né? Nossa, achei muito legal essa pergunta, porque nunca me perguntaram essa relação, né, entre as duas coisas que realmente são parecidas. Até porque, assim, a crise epilética, né, quando o animal tá tendo uma convulsão, quando eles estão dormindo, baixa o limiar convulsivo deles. Então, digamos assim, é normal que a maioria das crises epiléticas aconteça quando eles estão dormindo. Eita! Né? Então, tem essa questão também que, olha né, só. Só que, assim, tem alguns sinais que ajudam a gente quando o tutor chega pra mim na consulta, meu animal teve uma convulsão. Eu começo a fazer um monte, tem várias perguntas, assim, que digamos que são critérios pra gente saber se realmente é uma crise epilética ou não, né? Por exemplo, isso que você falou do sono, né? Quando o animal tá no sono profundo, realmente quando eles estão realmente nessa fase de sono profundo mesmo, que eles fazem esse movimento que é tipo uns espasmos, né? Dá até uma impressão como se ele estivesse correndo, caminhando, e mexe o movimento dos olhos. Só isso, né? Isso geralmente é o que acontece quando o animal tá no sono profundo. Agora, quando o animal tá tendo uma crise epilética, né? Que pode acontecer, por exemplo, ele tá dormindo e começar a crise epilética, o que, por exemplo, a gente observa. Primeira coisa, também pode acontecer, né? O movimento dos olhos, né? Geralmente a gente consegue ver as pálpebras, assim, né? Mexendo bastante. Movimento de mastigação também, geralmente acontece. A gente diz que a face tá envolvida, né? Geralmente eles fazem assim, como se eles estivessem mastigando. O que no sono ali, né, no Não sono acontece. profundo, isso não acontece, né? Eles fazem movimento de mastigação ali bem, geralmente eles salivam bastante, babam bastante, né? É muito comum também eles soltar os esfíncteres, né, que a gente chama de sinais autonômicos, que é urinar ou defecar, mas principalmente urinar durante a crise.
E também a duração, né? A duração, sim, até não dá pra diferenciar muito, porque geralmente a duração numa crise epilética é segundos também, geralmente não passa muito disso, sabe? E quando o animal tá naquele sono também. É só que, assim, o sono é algo assim, ele tem um pouquinho, daí ele para, daqui a pouco ele tem um pouquinho, mas assim, por isso que eu sempre falo pro tutor, se teu animal tem crise, então faça um vídeo e me manda. Porque, assim, o vídeo é muito importante. Isso é o problema, que é difícil quando o tutor tá, o animal rápido, convulsionando. né? Na hora, E os tutores ficam muito preocupados, Sim. porque realmente é algo feio de ver um animal convulsionando, né? Então, assim, é difícil quem lembra de pensar, vou filmar, né, pra mandar. É muito difícil. Mas quando filma, é muito importante pra gente diferenciar. Tem outras coisas, por exemplo, tem a síndrome, tem a síndrome vestibular, que às vezes causa uma crise, que a gente chama de crise vestibular. Que é quando dá realmente a crise dessa doença vestibular, que o animal às vezes começa a girar, ele perde totalmente o equilíbrio. Aí ele vai levantar, ele não consegue, ele gira, sabe? E assim, eles são acaba sendo parecida com uma crise epilética. Eu já atendi também muito isso. De tutores achar que é uma crise epilética, que é uma convulsão. Eu tô falando mais crise epilética porque, na verdade, convulsão hoje em dia já virou mais um termo mais leigo, sabe? Então, crise epilética é o termo mais correto mesmo de se falar, né? Então, assim, muitos tutores acham que é uma crise epilética e, na verdade, é uma crise vestibular. Sabe? Isso é muito, muito comum. Até às vezes veterinários que não são muito que não são da área da neurologia, às vezes confundem, sabe? Então, por isso que o vídeo é muito importante e a gente pensar nesses critérios. Se urinou ou defecou, porque, por exemplo, uma crise vestibular não acontece isso, né? Se o animal perde a consciência durante a crise, né? Por exemplo, outra coisa, a crise epilética, se o animal estiver convulsionando ali, a gente mexer com ele não vai parar. A gente não consegue fazer o animal parar de convulsionar. E já num sono, por exemplo, se o animal tá dormindo, a gente fecha, ele acorda e para, né? Então, são, assim, esses critérios, assim, que a gente tem que diferencia, né? É livre de saber. Não é? E deve ter sanado dúvidas aí de muita gente, porque são coisas sutis, né? Mas importantes. E se lembrar de gravar um videozinho e mandar pra Beth, a gente ama. Fica mais essa dica, né? Dá muito vídeo pra gente identificar se realmente é ou não é. Né? Então, é bem importante. Eu sempre peço pros tutores, faça vídeo, se puder. Que legal. O meu cachorro não foi uma questão neurológica, mas eu tive, quando eu peguei um deles, ele teve duas bactérias ultra resistentes na traqueia. E daí eu achava que era aquele espirro reverso que ele tinha, e daí assim, eu já não sei, né? Já não entendo nada. Daí eu acho que entendi alguma coisa. Daí eu vou passar o que eu entendi pra veterinária. Já chegou lá em 20% toda a informação que eu tinha, né? Tipo, o telefone sem fio. E daí ela falou isso. Então, quando aconteceu, que daí eu tinha tempo, né? Um hábito de pegar ali porque durava mais tempo. E daí nisso ela pode se aprofundar tudo. Daí foi feito a coleta do material. Ela já tinha entrado com antibiótico ali. E depois com a coleta, identificou a bactéria, daí era um outro antibiótico, porque o que tinha dado a bactéria era ultra resistente, né? Então daí não. E daí eu acredito que o vídeo tenha ajudado muito, assim, na identificação, para ela ver o que estava acontecendo. Não só na neurologia, né? Até nesse exemplo que você falou, o vídeo sempre ajuda. Porque a gente é leigo, né? A gente vai falar do nosso olhar. Daí, se o nosso olhar é zero técnico. Isso. Desesperado, igual mamãe, né? Vai para traduzir isso, fica muito mais difícil do médico entender. Muito importante mesmo. Até, por exemplo, eu já atendi também vários casos de dor na coluna ser confundido com crise epilética. Porque o animal, quando ele tem crise de dor, eles tremem também. Às vezes eles ficam assim, sabe? Tipo, eles se encolhem e ficam assim, sabe? Tremendo, assim, às vezes gritando, às vezes não só tremendo bastante. E daí depois passa, sabe? Tipo, é uma crise de dor. Isso acontece bastante, principalmente quando é hernia mais cervical. E muitas vezes o tutor chega pra mim, é uma crise epilética. Aí eu começo. Urinou, defecou? Perdeu a consciência? Não urinou, não defecou. Às vezes o tempo. Quanto tempo? Durou, sei lá, meia hora quase a crise. Eu falo, opa, mas não deve ser crise epilética, porque o animal convulsionar meia hora é um período muito grande. Geralmente as convulsões ali são segundos, frações né? de segundo. Então, e já tanto a crise vestibular como uma crise de dor pode durar um período maior, sabe? Outra coisa que ajuda a gente a diferenciar, que a gente chama o pós-ictus, né? Que são os sinais que o animal demonstra depois que tem a crise. É comum, quando é uma crise epilética, o animal ali uns 10, 20 minutos, às vezes até um pouco mais, eles ficarem meio desorientados, às vezes até com uma cegueira transitória ali, alguns minutos. Então, isso é mais um sinal de que o animal realmente teve uma crise epilética, né? Então,
Acontece É bastante. diferente, né? Então, olha como tem coisa, né? Posso A só gente uma vai ter que perguntinha? ficar... Só uma perguntinha. É porque você falou da importância do pós, né, da crise, mas nessa relação hoje que a gente tem, que nós estamos vivendo com os pets, existe algo que a gente possa fazer para evitar algum problema neurológico futuro, que nem eu falei da Prevenção, uma prevenção. Uhum. Porque a gente falou da questão comportamental, do ambiente, a escada, ok, mas alguma coisa assim que a gente possa para evitar, para prevenir. Algumas doenças sim, outras não, né? Por exemplo, a hernia de disco, problemas de coluna, né? A hernia de disco em si, né? As doenças do disco intervertebral, sim, essas até dão pra gente. Às vezes a gente não consegue impedir, mas a gente consegue, por exemplo, diminuir a progressão do problema, né? Manter o animal mais estável, evitar que o animal às vezes fique paraplégico, né? Se ele não tiver um repouso. Quando o animal tem, por exemplo, inicia uns sinais ali de dor, né, na coluna, a gente faz anti-inflamatório, a gente faz analgésicos, aí o animal vai achar que não tá. Ele não vai sentir dor porque ele tá medicado e vai achar que pode correr, que pode subir, que pode descer. E isso vai agravar o problema, né? Então aí tem que ter uma conversa muito séria com o tutor, porque acontece muito se o veterinário não orienta o tutor a fazer o repouso, e é um repouso absoluto que a gente diz, sabe? Que é deixar ele fechadinho, assim, num espaço bem pequenininho e não sair dali, sabe? Não passear, assim, só sair pra fazer as necessidades, se for necessário, e voltar. Não passear, não andar de carro, nada por umas 3 semanas. Essa é a recomendação por 21 dias. Essa é a recomendação quando o animal já inicia com sinais de hérnia de disco, sabe? Porque se ele não. Se acontecer do veterinário não orientar o repouso, acontece isso, né? Do animal achar que tá bem, né? Não vai estar sentindo dor porque ele tá medicado e vai. Às vezes acaba fazendo ali um trauma e ficando até, às vezes, né, pior perdendo do totalmente que... o movimento, né? Uhum. Então, assim, essas questões da coluna até dá, mas tem algumas coisas, assim, por exemplo, outra coisa que também dá pra evitar, que é uma doença neurológica, é a sinomose, né? Que é a vacinação. Então, ainda hoje a gente atende bastante, tem uma casuística ainda bem grandinha de pacientes que acabam contraindo sinomose por não estar com a vacina em dia, algo tão simples, né? Uhum. Que é a vacina. E a sinomose é uma doença, uma das piores doenças que tem, né, na neurologia, que meio que a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente trata mais, assim, os sintomas, né? Os sinais que o animal estiver apresentando. Se tiver uma pneumonia, às vezes a gente trata a pneumonia, porque também pode acontecer na sinomose. Se tiver convulsão, a gente trata a convulsão. Mas, assim, pra sinomose mesmo, que é um vírus, né? Não existe um tratamento específico. Então, é só uma vacininha, né? Que ajuda, né? Que faz com que o animal... Se bem que hoje em dia, até isso ainda hoje em dia ainda é meio, digamos que meio polêmico ainda, porque tem animais que acabam contraindo a sinomose mesmo vacinados. Sabe? Porque a vacina da sinomose, ali a V10, a V8, a V10, que pega a sinomose, ela foi feita há muitos anos atrás. E hoje em dia, os estudos estão mostrando que tá tendo novas cepas de vírus, sabe? Então, que a vacina não pega. Então, mesmo que o animal seja vacinado, eu sempre falo, quando eu atendo animal com sinomose, os outros animais da casa, né? Mesmo que, eles estão com a vacina em dia, mesmo assim separa eles, por exemplo, né? Porque por mais que a chance seja menor, ainda existe um pequeno risco de o animal contrair a sinomose, né? Agora, é claro que é um risco muito menor, né? O animal que não tá vacinado, ele uma tem... prevenção, né? Sim. Agora, outras doenças, como, por exemplo, como eu falei, né? Uma das coisas que a gente mais atende, tumores, né? Não tem muito o que fazer, né? As doenças inflamatórias, que são outras, são as meningoencefalites, que são bem comuns em cães de raças pequenas, né? Também, que é uma coisa que a gente atende muito, muito, muito. E que também são graves. Essas também não tem o que fazer, sabe? Então, assim, várias doenças, a maioria até, na verdade, não tem muito como prevenir. Mas depois que a gente descobre, quanto antes descobrir, a gente consegue manejar de forma que não progrida tão rápido, enfim, né? Estabilizar o quadro Isso, mais, minimizar os efeitos. Exatamente. E tentar gerar uma qualidade de vida, melhor para o animal, isso. né? Quanto antes, melhor. Tá. Nossa, tem muitas questões. Acho que vai ter que voltar. Tem que voltar. Não é? Vai ter que voltar. Por isso que eu comecei. E eu acho isso. E daí eu acho que você nem deu as anotações, que você tem umas coisas aqui que eu quero falar, então só vai ficar para a próxima, né? Eu vou ficar esperando Já fica isso, já tá convidada. Aí traz a Anne, diga para ela que ela tem que dar um oi. Isso, ela tá escondida. Então, pessoal, tivemos aqui, né, acho que uma roda de conversa super aquecida, com muitos esclarecimentos, desvendando a mente, né, dos animais de uma forma mais clara para nós, né, no senso comum, e os efeitos disso para, né, o comportamento, né, essa relação mente e comportamento muito importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.
A você que está aqui conosco, né? Pode rever esse episódio, né, no Spotify, no YouTube, né? Nós agradecemos sempre o patrocínio do nosso estúdio Lado B, né? Que está sempre nos agraciando aqui com novidades. O estúdio está com algumas novidades aqui. Tá lindo. Né? Tá lindo. Então, muito obrigada. E vocês fiquem atentos, né, à nova edição de um outro episódio que daqui a pouco a gente já vai poder compartilhar com vocês, né? Boa noite. É isso, Bá? É isso. É? É isso. Boa noite, Então, gente. boa noite, Muito obrigada. gente. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Ana. Tchau. Até. Tchau.